Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre intervalo de tempo, certo? De forma geral, vamos fazer aqui algumas definições referente a esse tema. Vamos fazer a definição. Até o momento, não tínhamos muito nos preocupado com o tempo do percurso, né? Nós vimos aí a variação da distância, distância percorrida, vimos tudo isso aí nas aulas anteriores. Porém, até então, o tempo nós estávamos desprezando, certo? Mas a partir de agora nós vamos necessitar saber esse tempo, saber esse intervalo de tempo, pois a diferença entre esses dois instantes vai nos proporcionar nós encontrarmos a velocidade média de um determinado movimento, certo? Então, isso é mais comum do que nós imaginamos. Para se caracterizar um instante em que o corpo está em um determinado local e, ao terminar o movimento, ele vai estar em outro local, totalmente diferente do inicial, certo? Isso, vamos supor, nas gincanas das nossas escolas, teve prova lá de corrida. A gente iniciou a corrida em um determinado ponto e terminou a corrida em um outro ponto, no ponto final. E durante esse percurso, nós tivemos um tempo. Então, quem conseguiu o menor tempo foi o ganhador daquela prova, certo? Isso é comum não somente para a questão de provas de competição ou coisas do tipo. No nosso dia a dia, se a gente vai viajar de uma determinada cidade até outra, a gente utiliza aí o intervalo de tempo. Quantas horas você gastou da cidade X até a cidade Y, certo? Aqui eu coloquei um exemplo, certo? Uma pessoa que ele percorreu 10 quilômetros, certo? Ele estava aqui no espaço inicial igual a 2 quilômetros. Então, ele está lá dando aquela corridinha de leve dele, certo? Então, ele gastou 1 hora para chegar até o 12, certo? Gastou 1 hora. Por que ele gastou 1 hora, Emanuel? Porque o tempo final foi às 14 horas e o tempo que ele iniciou aquela corrida foi às 13 horas. Então, tempo final é igual a 14 horas e o tempo inicial, no caso T0 aqui como ele chamou, 13 horas, certo? Se subtrair um pelo outro, 14 horas menos 13, nós teremos no caso 1 hora foi a viagem dele aí, a corridazinha de leve dele aí. Ele correu esta quilometragem, no caso em 1 hora. 10 quilômetros. Por quê? Porque o espaço final é 12 e o espaço inicial é 2. O instante inicial t igual a 0, em muitos dos casos, muitas das vezes, é chamado de origem do tempo, certo? Mas não será necessariamente aquele valor que a gente vamos utilizar. Emanuel, T0, o T inicial é igual a 0. Não, por quê? Porque no caso vai de acordo com o parâmetro que está sendo adotado. Por quê? Porque no caso não necessariamente você vai começar a iniciar algo no instante 0. Numa corrida que você está realizando, vamos supor de 100 metros rasos, você vai começar no tempo inicial 0 e posteriormente você vai ter ao final do percurso aquele determinado tempo, certo? Porém, a gente pode fazer processos de análise ao longo desse tempo. Como assim? Usain Bolt. Vamos exemplificar com casos de Usain Bolt. Usain Bolt, nos 10 primeiros metros, Usain Bolt era um cara que sempre estava atrás de todos os competidores, certo? Nos 10 primeiros metros. Lá na corrida dele, ao sair a largada dele do tempo 0 até os 10 metros, ele era o corredor mais lento. Porém, aí nós já começamos a fazer uma outra contagem. Dos 10 metros até os 50 metros ou até os 100 metros, o Usain Bolt
sempre chegava, ultrapassava essas pessoas, todas elas, durante essa distância, certo? O restante. Nós aí estamos fazendo apenas análise de ponto, certo? De 0 até 10 metros, ele era o último colocado. A partir de 10 metros, ele já começava a ganhar colocação e no final, quase todas as competições que ele competiu, tirou em primeiro lugar, certo? Isso é apenas um exemplo para você saber que não necessariamente a gente sempre vamos iniciar uma análise do ponto zero, certo? Eu fiz aqui uma análise do ponto zero até 10 metros, do tempo zero também até alguns segundos lá, no caso que eu não lembro os segundos exatos, e depois do 10 metros em seguida. Então ele já tinha percorrido ali um determinado tempo, né? E eu iria fazer ali a conta daquele tempo restante. Então, vamos aqui ver alguns pontos aí que foram abordados já. O disparo inicial do tempo, ele pode ser representado no instante exato, no caso quando t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, certo? O espaço do móvel no instante de tempo t igual a 0, muitas vezes é chamado de espaço inicial, certo? Se o móvel ele está iniciando a caminhada aqui, como essa pessoa iniciou a caminhada aqui em S0, ele foi percorrer aqui esse percurso até chegar ao local desejado, até o espaço final. Então, durante o t igual a 0, a distância no caso também é considerada a distância inicial. Muitas das vezes, certo? Pode ser que algumas vezes não seja considerado dessa forma, mas a maioria das vezes são considerados. Pronto, nós vamos agora estar determinando duas variações, a variação de espaço e a variação de tempo, que no caso, com essas duas variações, nós vamos conseguir determinar mais à frente a velocidade média de um móvel. A variação de espaço, né, é o S final, o espaço final, menos o espaço inicial, onde essa variação aqui vai estar em metros, no Sistema Internacional de Unidades. Porém, tem diversas unidades utilizadas aí no nosso dia a dia, como quilômetros, centímetros, milímetros. Milímetros já é bem menos utilizado aí, e centímetros para a questão de variação de velocidade, certo? Nós temos aí então para a variação do tempo, que no caso é o ΔT igual ao tempo final, o tempo final do percurso menos o tempo inicial. Essa variação no caso no Sistema Internacional de Unidades é em segundos. Porém, se para velocidade a gente costuma utilizar horas, certo? Mas no Sistema Internacional é segundo. Para nós determinarmos uma posição de um móvel, é necessário obter alguns pontos, e eles são determinados em instantes, certo? Em cada instante. Como assim? O tempo total ao longo da sua trajetória. Para isso a gente precisamos determinar a origem, certo? O ponto de origem. No caso, esse rapaz aqui, o ponto de origem dele não era no S0. O ponto de origem dela era em 0, certo? Só que no caso aqui, para essa situação, como a gente quis determinar daquele ponto até o final do percurso, a gente não utilizou a origem inicial aqui desse espaço, certo? Um outro ponto também que é muito importante para a gente nessa questão de definição de espaço e de tempo é adotar o sentido. Qual sentido será positivo e qual sentido, no caso, será negativo do percurso. Porque somente assim a gente vamos conseguir verificar se o corpo, se o móvel ele está acelerando ou se está desacelerando, de acordo com a análise, certo? O espaço ele pode ser representado de diversas formas, por S, por X, por Y. Então, isso independe. Espaço, no caso, S. Por que espaço aqui com E, Manuel?
porque no caso é de space, que é de inglês, certo? Que é espaço, certo? Por isso que geralmente é utilizado o S. De acordo com o eixo X, Y, eu prefiro utilizar o X, certo? Se for no eixo X, se for no eixo Y, eu prefiro utilizar Y. Porém, a maioria das questões ainda vem utilizando o S, certo? E o instante, no caso, o instante geralmente quase sempre é representado pela letra T, certo? Então, de forma geral, se um corpo ele está em movimento em relação a um referencial, lembra, né, que no caso o referencial é que determina essa questão do movimento. À medida que varia o tempo, que o tempo modifica, também ocorre variação do valor do espaço no corpo. Se ele está em movimento, de acordo com a variação do tempo, esse corpo vai estar em locais diferentes, certo? Vamos supor que a gente estamos vendo uma corrida de fora, certo? Estamos do lado de fora vendo pessoas correndo ali. A cada instante T, a cada T1, T2, T4, T5, cada análise que a gente for fazer do tempo, essa pessoa vai estar em posições diferentes, certo? Então é necessário, de acordo com se o corpo estiver em movimento, sempre ocorrerá variação de espaço, toda a vida que eu medir um tempo diferente, certo? Referente no caso a essa questão de intervalo de tempo, ele é basicamente só uma introdução aí para algo que a gente vamos utilizar aí na próxima aula, certo? Que já vamos entrar aí para a parte de velocidade média e consequentemente a parte de movimento de uma forma geral, beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos aí na próxima videoaula.